Nós estamos indo para mais uma sessão exclusiva do Pick of the Week. Os pacientes com DCLT apresentam 2 a 5 vezes mais risco de doença cardiovascular. Essa sessão exclusiva do canal de atualizações de Nos sigam nas redes sociais, né? Deixem seus comentários para que a gente possa ir construir esse conhecimento de forma conjunta. Bem-vindos ao nosso último Pick of the Week de 2021, aqui no Primeiro Respira, nessa sessão semanal que foi criada justamente para que a gente pudesse trazer um pouco mais de condutas baseadas em evidências e aproximar um pouco mais os resultados científicos e o que a gente tem hoje de dados robustos na reabilitação cardiopulmonar para mais perto da prática clínica de vocês. Hoje é o último Pick of the Week, depois de 33 semanas aí, então até janeiro, até 2022, tem bastante coisa para ver, tá tudo disponível aqui no canal. E antes da gente ir para o artigo de hoje, não se esquece de seguir, de curtir o nosso conteúdo, de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar o canal aqui do YouTube, se inscrever no canal do YouTube e, claro, ativar as notificações para você ficar sempre por dentro do que a gente trouxer e também da nossa programação para o ano que vem. Bom, então, esse artigo, ele fala sobre alguns efeitos do treinamento muscular inspiratório, muito além do aumento da força muscular, e já foi um assunto que a gente trouxe, né, aqui no Pick of the Week. Vou deixar as tags aqui para vocês poderem acessar os vídeos que falam mais sobre o treinamento diretamente. E nesse paper, os resultados foram muito favoráveis em relação à redução da pressão arterial, a melhora da função endotelial, a biodisponibilidade de óxido nítrico e redução do estresse oxidativo em pessoas, em adultos, com já um nível de pressão arterial mais elevada, ainda que não hipertensos, né, com o diagnóstico da hipertensão. Então, os principais pontos, né, que os autores trazem é que é o primeiro ensaio clínico realizado com adultos de meia-idade e realizando, então, o treinamento inspiratório de alta resistência. Dessa forma, eles descrevem como, né, a entrega aí da primeira evidência de que o treinamento de força inspiratória aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico, dentre, né, então, os efeitos extramusculares dessa prática, e fornecem também evidências iniciais de que o treinamento muscular inspiratório ele diminui a inflamação sistêmica, que é um estado comum em pacientes com doenças crônicas, né, cardiovasculares principalmente, inclusive aqueles que são apenas ainda só hipertensos. Então, se você quiser saber mais sobre esse ensaio clínico randomizado, é só você ir no canal do Telegram do Primeiro Respira. Lá a gente disponibilizou já o PDF do artigo para você poder ler em detalhes tudo que fala sobre a metodologia e análise dos dados desse ensaio clínico randomizado. Bom, mostrando para vocês, né, o recrutamento dos pacientes, eu gosto muito de mostrar o fluxograma para a gente poder ter uma ideia do número de pacientes que foi recrutado e a randomização. Então, esse estudo envolveu 2 grupos, aqui a gente tem o grupo treinamento e o grupo CHA, tá? E eles foram, então, incluídos no estudo 64 indivíduos, randomizados 38, e no final nós tivemos aí 15 indivíduos no grupo de treinamento inspiratório e 14 no grupo CHA. Em relação à pressão sistólica, então, a gente pode ver claramente aqui que no grupo de treinamento inspiratório, em relação ao grupo CHA, essa pressão estava reduzida após a intervenção, tanto a sistólica quanto a diastólica. Então, após o treinamento acabar, o protocolo de treinamento, foi feito um follow desses pacientes por 6 semanas, e a gente pode observar que, além dessa redução imediata após o treinamento da pressão sistólica, por exemplo, após 6 meses, esse nível ainda se mantinha significativamente reduzido em relação ao baseline, né? Então, mostrando que, além de causar esse efeito logo após essas sessões, né, terminar esse protocolo,
a gente ainda consegue manter o efeito por 6 meses. Então, isso é um dado muito importante. Trago para vocês aqui os resultados em relação à função endotelial, mostrando a partir do FMD, que foi a técnica utilizada, que no grupo treinamento inspiratório houve uma melhora após o treinamento em relação à linha de base, aqui ao antes, né, da função endotelial desses pacientes. E além disso, além, né, dessa melhora da função endotelial em relação à linha de base, ao pré-intervenção, a gente pode observar que houve também uma melhora em relação ao grupo Sham, tá? Nesse gráfico aqui, a gente tem a distribuição por sujeitos, então mostrando que no pré-intervenção os sujeitos eram muito parecidos, né? Então a gente tem aqui linhas de base muito semelhantes e uma melhora significativa tanto em relação ao pré como no mesmo grupo, como em relação ao outro grupo de comparação da função endotelial. Nesses dois outros gráficos, a gente analisa a divisão de gêneros, então homens nesse gráfico C, mulheres no gráfico D, mostrando que, independente do gênero, a melhora da função endotelial foi obtida após o TMI. E associado, então, à melhora da função endotelial, a gente tem a análise nesse gráfico do estresse oxidativo, mostrando que houve uma melhora da produção de óxido nítrico nos pacientes que fizeram IMT, né? E também no grupo Sham, porém, a melhora do grupo que fez treinamento inspiratório, ela foi superior à melhora obtida no grupo controle, tá? No grupo Sham. Um aumento do estresse oxidativo no grupo Sham e uma redução significativa do estresse oxidativo no grupo que realizou o TMI. Mostrando, então, que além da melhora da função endotelial, a gente tem, sim, uma melhora do estresse oxidativo nesses pacientes que realizaram o TMI. Bom, finalmente, né, os principais resultados aí com as conclusões desse estudo mostram que o TMI de alta intensidade, ele reduz a pressão sistólica e diastólica em pacientes com pressão elevada, e as reduções são mantidas em pelo menos 6 semanas após o término do treinamento. Além disso, o treinamento inspiratório, ele reduz a pressão arterial sistólica de 24 horas e melhora a função endotelial vascular, aumentando a biodisponibilidade de óxido nítrico e reduzindo o estresse oxidativo nesses pacientes. E, finalmente, em relação à adesão, um componente que respondeu de uma maneira muito positiva, de que o treinamento inspiratório ele foi considerado como seguro, tolerável e com grande adesão pelos pacientes. Dessa forma, os autores concluem, então, que os resultados fornecem suporte para indicar o treinamento inspiratório de alta intensidade como uma intervenção promissora para melhorar a função cardiovascular e possivelmente diminuir o risco de doenças cardiovasculares e outros distúrbios clínicos, como a disfunção cognitiva e a doença renal crônica, que estão muito presentes nessa população. É isso aí, muito obrigada pela companhia neste último Click of the Week de 2021. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar as nossas postagens, que logo a gente vai trazer a nossa programação para o ano que vem. Um beijo e até 2022.